Ao longo dos anos, na minha caminhada, eu combati muito o sistema religioso. Porque quando você sofre alguma coisa que machuca a sua alma, que te fere, você fica o tempo todo querendo combater aquilo. E muitas vezes, nesse processo, a gente se esquece que existem pessoas e pessoas, lugares e lugares. Nós também nos esquecemos que nós não somos o dono da verdade. E aí, a gente cria para nós uma verdade absoluta. E aí só aquilo que você acredita é o correto, só aquilo que você faz é bom, só da maneira como você executa é o jeito que agrada a Deus. E é óbvio que nenhum de nós que estamos aqui hoje, a gente quer ver o nosso próximo sofrer. Nenhum de nós que estamos aqui hoje, a gente quer saber que existe algo relacionado a Deus que é corrompido, que é corrupto. Mas infelizmente a gente sabe que isso acontece. Só que isso não nos dá o direito de generalizar tudo e todos. Mesmo porque a Bíblia nos ensina a ter um olhar de julgamento muito maior para nós do que para o nosso próximo. Jesus disse: cuidado quando você for tirar o cisquinho do olho do seu irmão, porque pode ter uma vigota enfiada no seu olho. E isso acontece com a gente na maioria das vezes. É óbvio que conforme a gente vai caminhando, conforme as direções e as orientações que o Senhor vai colocando no nosso coração, a gente vai trilhando esse caminho. Mas isso não significa que talvez a pessoa que não faz desse jeito está errada. E nós sabemos que na maioria das igrejas, e não diferente deste ministério, nós temos uma liturgia de culto. Isso é fato. A nossa liturgia hoje foi simples. Não tivemos nem abertura de culto. Começamos com uma oração, louvamos, vamos aqui escutar a palavra e fizemos o momento da oferta e acabou. Não muda. Em outras denominações existem mais coisas, oportunidades, e cada um é de um jeito. E muitas vezes esse sistema e esse ciclo vicioso vai cansando a gente. Porque a gente vai vivendo um dia após o outro, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 10 anos, passa 20 anos, e você olha aquilo e fala: poxa, mas no final das contas eu olho para trás e a minha vida parece que está igual a da maioria. Nada de tão grande e extraordinário aconteceu. Só que eu vou falar uma coisa para você. Só de você permanecer de pé e caminhando, isso já é o extraordinário de Deus. Porque tem muita gente que não consegue permanecer. Tem muita gente que sabe o que é correto, sabe que se deve andar no caminho de Deus e não consegue permanecer. E não importa se muitas vezes num sistema que para você já está antiquado, está antigo. Existem seres humanos ali, pessoas ali. E muitas, e a grande maioria delas, fazendo o que elas fazem de todo o coração. Porque talvez a limitação do entendimento dela seja menor do que a sua. E Deus sonda o coração, Ele é o único que pode fazer isso. A gente pode julgar, a gente pode analisar, a gente pode tirar os nossos relatórios humanos sobre cada lugar, sobre cada pessoa. Mas nós não podemos nos esquecer da essência, que são pessoas e que, glórias a Deus, que estão buscando um caminho de Deus. Talvez que não faça muito sentido para você. Talvez você está nos visitando hoje e o lugar que você frequenta ou frequentou tem uma liturgia de culto totalmente diferente da que você está acostumado. Mas isso não significa de que Deus está lá e não estava aqui. Porque quem faz o culto, quem presta o culto, somos nós. Somos nós. A gente não veio aqui: o culto não foi bom, que pena. O dia que o culto for para você, eu te chamo e te aviso e a gente vai fazer um culto para você. Mas somos nós que geramos essa atmosfera aqui. E é muito lindo quando a gente está conectado desse jeito. E a gente vem no mesmo espírito, na mesma união, no mesmo coração, e a gente consegue de alguma forma entregar algo para Deus. Talvez você que está aqui hoje não conseguiu cantar os louvores que estava aqui, não conhecia as letras, ou tem vergonha. Mas da maneira como você fez, eu tenho certeza que Deus recebeu a sua adoração. Deus entendeu que você saiu da sua casa em busca de algo. Talvez você veio em busca de algo, mas você entregou para Ele
um momento de louvor e de adoração. E agora, você está aqui sentado, com o seu coração aberto, e o que você tem que falar para Ele é assim: Deus, que a Tua palavra entre como uma espada de dois gumes, viva e eficaz, que separa entre a alma e o espírito. Sabe por que isso funciona? Porque é palavra de Deus. Eu poderia falar as frases mais motivacionais, mais lindas aqui para você, de você falar: uau, olha só que oratória, olha que frase de efeito, e você virar as costas e ir embora. Mas quando a gente fala do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é esse que tem o poder de mudar, porque o Evangelho é a palavra viva de Deus, viva e eficaz. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e agradecer por poder estar aqui hoje, Pai, vivo, com saúde, respirando o ar que o Senhor nos deu. Eu quero louvar a Ti, ó Pai, pela vida de todos os Teus filhos que aqui estão, e de alguma forma a palavra de Deus está sendo ministrada. Abre o nosso coração como uma terra fértil para receber aquilo que vem do alto, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que nada venha de mim, mas tudo venha de Ti, porque eu sei que o que vem de Ti muda, transforma, regenera, liberta e traz paz. Em nome de Jesus, amém. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe, coloca aqui no telão, esposa querida. Hebreus 12, 28 e 29. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, que você que não tem sua Bíblia, compre uma Bíblia, por favor. Não vamos perder essa essência de poder colocar as mãos nas Escrituras, porque as coisas estão cada vez mais ficando mais tecnológicas e a gente vai perdendo esse contato. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra aí em Hebreus 12, 28. E eu quero mostrar algo para vocês incrível. Muitas vezes nós lemos as Escrituras. Você que tem costume de ler a Escritura, quantas e quantas vezes você já leu textos que depois de um tempo você leu de novo e você falou: nossa, isso estava aqui, eu não percebi a primeira vez que eu li, e é incrível como Deus está falando comigo nesse pedaço. Talvez você nem tenha o costume de ler, mas eu quero lhe convidar a começar a ter um momento diário de leitura com o Senhor. Um momento diário de leitura, porque essa leitura vai potencializar o poder da sua alma ficar viva. Um trecho que você lê do Evangelho é como um alimento para a sua alma. Talvez você pode não entender assim: ai pastor, eu vou ler meia hora lá, 10 minutos, 5 minutos, eu vou ler um capítulo, eu vou ler 3 versículos. Que isso vai mudar? Isso vai alimentar a sua alma. E as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Você não vai entender. O reino de Deus não é como um passe de mágica que você vai lá ali, pronto, e agora? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Mas a sua alma está fortalecida para continuar no dia mau, porque os dias são maus. E se você não começar a ter o hábito de ler, de orar o tempo todo, a Bíblia diz orar sem cessar. O que é isso, pastor? Vou andar ajoelhado falando com Deus? Não, é estar em espírito de oração ali, ó, em tudo que você faz, conversando com o Senhor, estando com o Senhor. Porque Ele é o Senhor da sua vida, é Ele que pode sussurrar no teu ouvido, quando for para você não pisar em um determinado lugar. Mas se você estiver distante disso, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus. Eu tenho postado alguns vídeos lá no TikTok, e agora eu estou famoso no TikTok. E é muito interessante porque os comentários são incríveis, e as pessoas começam a perguntar assim: como eu escuto a voz de Deus? Eu falo: então, essa voz que você está perguntando, se for uma voz audível que vem do céu, assim como a Bíblia aparentemente falava com Abraão, eu não sei te falar porque eu nunca ouvi, mas eu consigo ver Deus em todas as coisas mais simples e pequenas. Na brisa suave de manhã, no abrir dos olhos, na água que eu bebo. A Valentina perguntou: como é que faz a água, pai? Falei: eu sei te falar, como é que é a palavra? A explicação, teoricamente, H2O. Você pega as moléculas de H2O, que é uma de hidrogênio e outra de oxigênio, mistura e faz a água. Agora, como é isso? Pergunta para Deus, porque eu não sei.
É uma de hidrogênio e duas de oxigênio. Tá vendo como eu sou? H2O. Então por que o 2 veio depois? Tinha que ser 2HO, não é? Eu fiz isso só para testar o conhecimento de vocês da parte de ciência. E é verdade. Então, eu falei, você vai ter que perguntar para Deus. Eu acho que esse negócio de você pegar algo transparente como esse aqui e tomar, é Deus na nossa vida. E quando a gente começa a enxergar Deus nas coisas mais simples, a gente não vai conseguir ver Deus nas coisas maiores. E aqui, olha só o que o escritor de Hebreus fala. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Sabe o que significa um reino inabalável? Um reino que não depende de você. Se você vier, se você quiser, se você não quiser, é inabalável. E o interessante é que Ele está nos concedendo este reino. É um presente, uma dádiva, onde Ele está falando assim, olha, eu vou te dar de presente um reino inabalável. E o mais interessante é o que Ele fala na sequência. Está aqui o reino, está aqui nas suas mãos, olha. Sejamos agradecidos. Aqui já é um mistério, já é uma revelação da parte de Deus. Porque quando somos agradecidos pelo que temos, é como se recebêssemos o que vem de Deus para nós, de uma maneira que a gente não merece. O sentimento de gratidão, eu acredito que é um dos sentimentos que mais agrada o coração de Deus. Porque uma pessoa grata é uma pessoa feliz. Você, ser humano, você já passou por isso que eu vou falar agora. É gostoso quando você convive com pessoas, faz coisa com pessoas e dedica sua vida a certas pessoas e essas pessoas são ingratas a você? Qual é o sentimento que você tem? Tipo, cara, não vale a pena, olha o que eu fiz, olha o que essa pessoa está fazendo. Só que Deus não vai fazer isso nunca com nós. Deus, Ele fez algo por nós que na verdade nós não merecemos. Porque esse alcançar de Deus, essa reconciliação de Deus para o homem, porque a religião ela tenta fazer o quê? Ela tenta ligar o homem a Deus. Ah, eu aceitei Jesus. Você não aceitou nada, foi Ele que te aceitou. Foi Ele, a Bíblia diz que Ele se reconciliou com o homem através de Cristo Jesus. Sabe como? Vindo aqui fazendo uma festa e convidando você? Não, é subindo na cruz e Ele mesmo se pregando lá, porque foi isso que Ele fez. Mas pregaram Jesus? Não, Ele subiu lá e se pregou, foi Ele que quis que acontecesse isso, senão não teria acontecido. Ele podia dar um Hadouken de Jesus e acabar com tudo, mas Ele falou, não, eu vou subir lá, porque eu sei que esse feito da cruz vai transformar a vida deles de uma maneira que eles nem entendem. E é por isso que você está aqui hoje, porque você nem sabe o porquê, porque você está aqui por alguém que você nunca viu na vida, que você acredita que há 2000 anos atrás veio, viveu, morreu e ressuscitou o terceiro dia e tirou o pecado do mundo. É por isso que você está aqui hoje. E aí esse feito inigualável, esse feito que a nossa mente não pode compreender, não pode entender, a gente tem que acreditar pela fé, não fica só por aí, porque todo o evangelho é um caminho de boas novas, de novidade de vida. E quando a gente entende isso, fala, não, o que é essa novidade de vida? É Deus o tempo todo cuidando de nós como filhos recém-nascidos. O evangelho é isso. O evangelho é Deus olhando para a gente falando, olha, isso aí que você está acostumado a fazer é porque a sua carne pende ao pecado. E eu sabendo disso, então eu vou deixar para você aqui algumas orientações para que você não se estrupie tanto nessa sua caminhada, porque se for pela sua carne vai acontecer como nos tempos de Noé, quando o povo não tinha regra, não tinha nada. A Bíblia diz que toda a intenção do homem pendia para o mal e para o pecado. O que Deus fez? Massagem nas pessoas, desceu do céu e falou, vem cá meus filhos, eu vou falar com você. Matou todo mundo, porque o pecado era terrível, só ficou Noé e seus parentes lá, seus filhos. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio falar, olha, agora vocês ainda são maus, é claro, mas além de vocês terem algo para seguir, um caminho para seguir, tem eu que fiz algo que era impossível para vocês mesmos, que é a salvação. E na verdade Jesus como Salvador todo mundo quer. Você pode sair ali fora, bater no portão, raramente você vai encontrar alguém que fala assim, olha,
Eu não quero ir para o céu. Só quem for de outra religião que não acredita nisso, mas todo mundo, desde quem frequenta igreja, de quem não vai, se você perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer, porque todo mundo quer Jesus como Salvador. Agora Jesus como Senhor. Aí a gente precisa mergulhar no Evangelho. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Tem gente que tem medo de Deus e não um profundo respeito por Deus. Sabe o que é mais interessante dessa passagem aqui de Hebreus? É que no final ele diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é... O que é fogo consumidor, gente? Vocês já viram o que acontece se você jogar alguma coisa na lava de vulcão? É lava ou é lava? Larva é aquele bicho da terra, né? Desintegra, não é isso? Aqui ele está falando que ele é fogo consumidor. Sabe que ele está dando só um negocinho assim para você ficar ligeiro e falar: aqui não tem brincadeira não. Então que nós venhamos entender, sabe, esse Deus que fala assim: vocês receberam um reino inabalável. Está falando assim, ó, estamos recebendo o reino inabalável, está chegando todo momento, a toda hora. E a gente tem que ter esses olhos que Jesus teve. A Bíblia diz que a gente tem que olhar com a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo nós precisamos do Evangelho aqui dentro. E é muito interessante porque na maioria das vezes a gente não sabe nem o que a gente está fazendo vivo. Porque a gente sabe que a gente tem que levantar, trabalhar, pagar conta, voltar para casa. A gente sabe disso. Agora, como agir no reino de Deus? E aí sabe o que a gente faz? A gente resume a nossa vida com Deus o dia que a gente vem num culto de domingo. Isso aqui é o que menos importa. É óbvio que é importantíssimo, né? Porque a gente vai escutar a palavra aqui. Mas o que adianta se você vir aqui hoje e for embora do mesmo jeito? Se amanhã a sua vida não muda nada? Significa que não adiantou nada. Você tem que sair daqui hoje, amanhã você ser outra pessoa. Cada dia ser uma nova pessoa. Porque a Bíblia diz que Ele vai completar a boa obra dele até o dia de Cristo Jesus. Esse capítulo aqui de Hebreus 12, ele é um capítulo que fala da disciplina aos seus filhos. Olha só, Deus chamando as criaturas de filho. Porque a gente tem que se posicionar como filho. Porque é muito interessante sobre isso. Essa semana uma pessoa me chamou, eu não sei se eu contei isso no culto passado, que o cara, ele era um bandista por muitos anos, ele estava com quase 100 mil seguidores no YouTube, fazia vídeos sobre a religião dele e tal, e um dia ele recebeu um vídeo no WhatsApp. E o que ele fazia? Ele pegava os vídeos que ele recebia de pastores no WhatsApp, ia lá, via as palavras que os pastores estavam usando, e estudava aquelas palavras para ir lá debater com os pastores e envergonhar os pastores. E o mais louco de tudo, porque eu comecei a ler aquela descrição, o cara me chamou no direct lá, eu não manjo nada de Instagram, me chamou lá no chat do Instagram e mandou tipo um texto e tal, e eu comecei a ler aquilo, eu e a Vanessa, e ele falou assim: o interessante é que eu fazia isso direto. Porque eu tinha convicção da religião que eu servia que estava certo. E um dia eu recebi um vídeo. E esse vídeo chamava Filho ou Criatura. E aí eu fui lá pesquisar o que estava sendo falado. Porque eu ia atrás desse pastor para poder debater com ele. Só que quando eu percebi, eu estava de joelhos no chão clamando a Deus. E eu lendo aquilo. E ele falou: o dia que eu entrei no TikTok e eu vi você lá, eu lembrei que o vídeo foi você que fez. Na verdade nem foi um vídeo que eu fiz, foi um trecho de uma pregação de Guaiçara, que cortamos e colocamos, e ele mora em, acho que não sei que cidade, tipo do outro lado do Brasil aqui, e ele recebeu, e o vídeo, assistiu o vídeo, ele falou: pastor, eu abandonei tudo, voltei para os caminhos do Senhor, e ele mandou uma foto dele, quando ele estava lá na Umbanda, com aquelas roupas, e uma foto dele dentro da igreja tocando. Ele falou: a palavra foi como uma faca quente na manteiga. E quando eu vi você aqui no TikTok, eu falei: foi esse pastor aí que eu assisti o vídeo, eu não lembrava. Só que eu não me esqueço o título, que era Filho
ou criatura. E eu fui lá no YouTube e pesquisei lá no meu canal, e tem lá o vídeo de 6 minutos, foram 6 minutos que mudaram a vida daquela pessoa, mas não porque foi eu que ministrei, mas foi porque Deus falou com ele. E é esse tipo de transformação que nós temos que querer todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus. É nos tornarmos uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Porque senão a gente sempre vai ser a mesma coisa. E o capítulo de Hebreus fala isso sobre disciplina de filhos. Ou seja, a gente já se coloca, se posiciona como filhos de Deus. E fala assim, olha, fujam do pecado com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você for ler no Hebreus, capítulo 12, você vai ver ele falando assim, olha, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Olha o que o escritor estava falando. Quem é que fica feliz quando passa um momento difícil? Sabe, porque nós não temos o discernimento quando é um momento difícil, que é a gente que fez ou porque é Deus que está fazendo. É difícil pensar, poxa, Deus está fazendo eu passar por isso? Eu acho que Deus nem precisa fazer você passar por nada, você mesmo faz com você mesmo. O diabo anota as coisas que a gente faz. Muita gente fala, a culpa é do diabo. O diabo fala, não é eu não. Inclusive eu vou anotar no caderninho aqui, porque eu vou usar. Rapaz, mas criatividade você tem, hein? Nossa, mas eu nem jamais pensaria nisso. A gente é capaz de fazer essas coisas. E eu vejo que o Senhor aproveita das situações que passamos para nos ensinar cada vez mais. E olha o que ele escreveu aqui. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mas mais tarde produz o fruto da justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Evangelho. Isso é evangelho. É saber no momento da luta, em vez de gritar, pelo amor de Deus, me tira dessa situação, é falar, abre os meus olhos espirituais para me entender o que o Senhor quer me mostrar nesse momento que está doendo, Deus. Eu não sei se vou suportar. Tem tanta gente aqui que já passou tantas coisas que eu olho e falo, cara, eu não sei se eu suportaria viver o que essas pessoas viveram. Mas aí a gente vê espiritualmente que é Deus segurando pela mão delas. Coisas que você já passou na sua vida, que só você sabe, que foram dolorosas, que foram difíceis de passar, mas que se você olha para trás, você fala, não, pastor, se fosse por mim, eu não teria aguentado. Tem que ser Deus, e era Deus realmente segurando na tua mão, e falando, filho, vem, porque olha, o cair é do homem, e o levantar é meu, e se você se manter firme, perseverante, eu o ajudarei. É assim que funciona, é as coisas mais simples, Deus vai agindo desse jeito. Ainda continuando no capítulo 12, se você for ler, ele diz assim, olha, se esforcem para ter paz e serem santos. Aí você fala para lá, mas paz, a paz vem de Deus. São dois tipos de paz. A paz que excede todo entendimento. Sabe que paz é essa? Vou dar um exemplo horrível, quando morre alguém que você ama muito, e você chora tanto, grita tanto, esperneia tanto, e você não tem força nem para chorar mais. Aí o velório acaba, a pessoa é enterrada, e 2 dias depois você está lá, e daqui a pouco você está de pé, e daqui a pouco você está seguindo a sua vida, e você olha para trás e fala, como? É a paz que excede todo entendimento. É o consolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo consolador. Isso só vem de Deus, essa paz vem de Deus, mas existe uma paz que a gente mesmo gera. O que é a paz que a gente mesmo gera? É quando a gente tenta manter a harmonia, a circunstância, o local que a gente vive. Lembra que eu preguei sobre os frutos do Espírito? É quando você começa a colocar os frutos do Espírito em prática. É quando você começa a entender que existem muitas coisas que são, perdão da palavra, não perdão não, uma desgraça, porque você torna aquele momento uma desgraça. É um inferno porque você mesmo torna aquele momento um inferno. E aqui ele está falando assim, ó, se esforcem para ter paz. Só que acontece que durante a nossa vida a gente vai se relacionando com pessoas, vai andando com pessoas, e é cada um. Eu fiz um vidinho hoje falando assim, se Deus não erra nunca, por que então que muitas vezes a gente acha que a gente é um fracasso, não presta, não está certo? Você não é um erro de Deus.
Deus tem propósito para as nossas vidas. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não encontrou esse propósito ainda. E quando a gente encontra o nosso propósito, a gente vai com toda a garra, toda a sede e toda a força em busca desse propósito. O mais legal de Deus é que Ele vai colocando pequenos propósitos durante a nossa vida toda. Porque se Ele colocar só um, a gente ia ficar igual aqueles burros, cavalo que coloca aquele negócio do lado, desesperado para chegar lá no final, e a vida ia passar e a gente não ia aproveitar nada, porque a gente ia ficar focado no fim. E o fim, Ele disse, está consumado. Autor e consumador da nossa fé. Então, o mais importante da vida é o como você passa pelo processo desses propósitos que Ele coloca. Acontece que durante a nossa caminhada nós vamos conhecendo pessoas, pessoas vão entrando na nossa vida, outras vão saindo, e a gente não consegue simplesmente entender que existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. E tem hora que tem gente que não quer ir para o mesmo lugar, nem o mesmo destino. Na verdade, Deus tem propósitos diferentes. Tem gente que tem o propósito de ir para um lado, para o norte, e você para o sul. Só que no meio do caminho vocês se cruzam, e vocês acrescentam um na vida do outro. E isso é lindo, é maravilhoso. O problema é que quando o caminho vai se andando, a gente vai andando pelo caminho, a gente começa a se separar e a gente não aceita isso. E aí a gente começa a tentar trazer as pessoas, quem tem mais persuasão, pessoas que são mais persistentes, que não é meu caso. Eu vou arrastando as pessoas para aquele propósito. E a pessoa está indo, nem sabe por que está indo. Onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? E aí você está arrastando e daqui a pouco a pessoa não quer mais. O que você faz? Coloca ela nas costas e está carregando. Aí você começa a reclamar. Ah, mas está difícil. Aí o fulano não faz. E aí está pesado o fardo. A gente tem que aprender a separar isso. Que Deus tem propósito para cada um de nós. Eu profetizo em nome de Jesus que os nossos propósitos se alinhem por muitos anos ou até o resto das nossas vidas. Enquanto a gente puder acrescentar um na vida do outro. Estava conversando com o Guilherme esses dias e numa roda, o pessoal ele falou assim, olha, é incrível, pastor, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia participar de uma igreja onde fosse unânime o sentimento das pessoas por você e pela pastora. Falei, cara, isso é muito lindo de ouvir, porque na maioria das vezes a gente vai para a igreja e fala mal do pastor e fala mal da igreja e eu falei, cara, se você vem aqui e sente isso, não venha mais, porque você está apodrecendo a sua alma, não faz sentido. É óbvio que você não vai concordar 100% comigo, apesar que deveriam. Mas se você vem e aquilo não faz sentido, e vai chegar um momento que você vai ter que abrir a sua boca para ser maledicente, para falar mal, não adianta mais você caminhar, porque não vai fazer sentido para você. Você precisa procurar algo que satisfaça a tua alma, algo que que o teu propósito seja realmente exercido. A gente tem essa dificuldade. Existem pessoas que só andam com você porque você ainda está oferecendo coisas para ela. A hora que você não oferece mais, você vai ver o que acontece. Existem, pelo contrário, outras que você não oferece nada, você só recebe. E isso é Deus. Porque quando eu vim hoje com isso aqui esboçado, o Senhor falou assim ao meu coração, creio que foi o Senhor que falou ao meu coração, né? Porque o coração é enganoso, mas quando a gente pensa em fazer o bem, em ministrar o bem, conta para eles como é que era lá atrás a sua vida. Mas eu falei assim, mas eles já sabem. Não, mas existem algumas coisas que eles não sabem. Porque mesmo quando eu não conhecia Deus, eu sempre fui uma pessoa persistente. Em todas as coisas que eu fazia, eu sempre fui persistente. Eu comprava uns carros velhos. Teve um Passat que eu comprei uma vez que ele era como se fosse um galinheiro. Eu comprei ele, a gente trouxe amarrado, eu coloquei ele lá dentro da garagem. Eu não tinha dinheiro, não trabalhava acho que no mototáxi, não lembro o que era que eu fazia. Mototáxi? Trabalhava no mototáxi, o dinheiro que eu fazia mal dava para comprar comida para pôr dentro de casa. E eu comprei esse Passat que era de um cara, eu dei o meu Fusca para ele, que só freava uma roda, e peguei o Passat dele que não andava. E levei para dentro de casa e eu falei, não, eu vou reformar esse Passat, ele vai ficar lindo. Aí eu comprei as tintas e eu fiquei meses lá de madrugada lixando o Passat. O Passat não podia passar na ponte do Dourado, que os peixes comiam tudo, de tanta massa que tinha. E eu fui, lixei, fiz e pintei o carro. E depois, muito sofrimento. E o carro mais quebrava do que ficava funcionando. Dava para ter comprado 2 carros zero com o dinheiro que eu gastei naquele carro. Mas era persistência. E o tempo foi passando e minha vida toda foi desse jeito. Só que quando a gente não tem uma vida com Deus, durante os processos de coisas que você deseja, você cai.
E foi aonde eu caí, porque eu fazia o que não prestava, eu maltratava a minha esposa, eu enganava ela, eu mentia, eu traía, eu fazia tudo que não era agradável aos olhos de Deus. E o diabo adora isso, porque quando a gente não tem uma vida com Deus, automaticamente a gente vai viver uma vida para quem? Você tem dois caminhos, o de Deus ou do capeta. Você não serve a Deus, você serve a quem? Não, mas eu sou uma pessoa boa, beleza. Mas as suas condutas em horas que você não conhece o evangelho vão ser erradas, por mais que você tenha um conhecimento, porque a nossa carne pende para o mal. E aí chegou um tempo que a nossa vida estava terrível. A gente se matava, brigava, era uma coisa terrível. Pulava do carro, em movimento, era uma coisa horrível. O Vitinho lembra até hoje das coisas que a gente passava. Graças a Deus a Valentina não lembra disso, mas o Vitor lembra. E aí chegou um tempo que, como eu disse, né, a gente estava no fundo do... Não, no fundo do poço tem água, gente. A gente estava no fundo da fossa. No fundo do poço você ainda bebe a água que está lá na fossa. Não, é tipo o filho pródigo, pior que o filho pródigo, porque o filho pródigo ainda conhecia o pai, e a gente nem conhecia o pai. E quando nós, por livre e espontânea pressão, fomos para Jesus, porque a gente não foi para Jesus porque a gente queria, a gente foi porque a gente precisava de injeção na testa, não tinha mais condição de viver daquele jeito, era dali para a morte, já não tinha mais condição, já estava tudo destruído, arrebentado. E a gente foi e experimentamos o gostinho do evangelho pela primeira vez e vimos o poder de Deus atuando nas nossas vidas ali, mesmo que foi um processo de libertação. Depois daquele dia a gente nunca mais parou. E foi por 3 anos frequentando a igreja, 1 ano e meio em uma, quase 2 anos na outra, quando Deus falou, agora chega, né? Porque eu comecei a ver tudo que não prestava dentro da religião. Porque se você procurar dentro da religião, você vai achar um monte de coisa que não presta. Coisa ruim, coisa feia mesmo. Infelizmente os bastidores são horríveis. E como os bastidores eram horríveis, e eu descobria os podridões dos bastidores, porque eu acabava andando com os pastores, eu falei, não, eu posso, em vez de reclamar, fazer algo diferente. Eu posso fazer um bastidor assim, aberto para todo mundo ver. Quem gostar já vai ver logo de cara, não tem nada para esconder. E foi quando a gente decidiu começar na garagem de casa. E era muito louco, porque toda vez que eu falo disso eu choro, que quando a gente começou e eu tinha a ideia de que as pessoas que estavam na religião, e quando elas vissem que a gente estava fazendo tudo certinho, elas mudariam junto com aqui, de verdade mesmo, ninguém está nem aí, a grande maioria não está preocupada com isso. E a gente foi tentando, e quantas vezes eu estava lá e vinha 5, 3 pessoas, 4 pessoas, e era muito triste aquilo, era muito, muito triste. Eu falava, Deus, você me chamou para isso, mas aí as coisas foram indo. Só que hoje eu olho para trás e eu vejo a escola que foi todo esse processo. Porque isso se encaixa bem aqui, ó. Ele disse pra gente que os motivos de tristeza, de imediato a gente não entende. Mas depois a gente vai compreender a ação de Deus. Como se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu e minha esposa... Como eu ia poder cuidar da vida de vocês? Tem tanta gente aqui que serve para ser pastor meu, que me dá aula de evangelho. Se a gente sentar para conversar, a gente briga, sai no ar. Não, eu tô certo. Por quê? Porque sabe no que acredita, tem convicção, vive o evangelho de Jesus. E aí tudo aquilo que foi semeado lá atrás, que a gente muitas vezes não entendia, por quantas e quantas vezes eu pensei em desistir, parar, por quantas vezes eu engoli sapo, por quantas vezes eu fui humilhado. Eu me lembro de um dia, olha, eu nunca fui de querer fazer muitas coisas religiosas assim, porque eu sei que as pessoas têm vida. Mas eu me lembro de um dia que a gente marcou a primeira vigília, depois de quase 2 anos a gente tendo uma igreja, a gente nunca tinha feito uma vigília, eu marquei a vigília. Sabe quantas pessoas foram? Só eu e a Vanessa. E teve uma pessoa que foi também, porque ela que deu a ideia. Então ficaria chato ela não ir. Mas nem a esposa, ninguém foi. E aí esse tipo de coisa vai destruindo você, porque você se dedica por algo que você não vê resultado. Só que hoje eu vejo o agir de Deus. Hoje eu vejo que o sofrimento que teve lá atrás, de alguma forma isso vai refletir na vida de todos vocês. Porque o que nós passamos lá atrás, eu não desejo para nenhum de vocês mais. Eu quero que Deus tenha essa paz que exceda todo entendimento, para que você sirva a Deus de todo o seu coração. Não porque você frequenta um lugar. E aqui ele vai falando sobre isso, ó. Que vida você quer?
Sabe, eu escutei uma coisa essa semana que é muito incrível. Nós estamos vivendo uma geração que acredita que vaca dá leite. E vaca não dá leite, gente. Você tem que ir lá tirar o leite da vaca. Se você ficar na sua casa esperando, o leite não vai chegar. Vaca não dá leite. Você que tem que ir lá tirar o leite da vaca. E nós estamos vivendo essa geração com Deus agora, aonde Deus é o nosso mordomo celestial, que a gente fica esperando Ele fazer tudo o que a gente quer, porque a gente vai num domingo, num quadrado, escutar a palavra, como se isso fosse bom para Deus. É bom para você que veio e está sendo ministrado com o evangelho que transforma a sua vida. Porque se não fosse o evangelho de Jesus Cristo, eu não sei o que seria de mim, da minha esposa e dos meus filhos. Não foi homem, foi o evangelho, é a palavra de Deus. Sabe, na nossa vida com Deus também é assim. É tipo, a vaca não dá leite, a gente tem que tirar. Na nossa vida com Deus é assim. Mas pastor, como? No nosso dia a dia, gente. Na simplicidade que vivemos no reino de Deus, que Ele já nos deu aqui, ó, que estamos recebendo, que é inabalável. É um privilégio fazermos parte desse reino maravilhoso. É bom demais. Hoje estamos aqui num culto, beleza, glória a Deus. Mas a questão é, o que você vai fazer com isso amanhã? Porque, olha que coisa interessante. Se eu perguntar para vocês assim, o que o padeiro faz? Eu vou esperar vocês responderem. O que o padeiro faz? O que o boleiro faz? E o que um abençoado faz? Então, o problema é que se a gente é pessoa que se diz abençoada por Deus, mas a gente não abençoa, na verdade a gente não é abençoado, a gente é parasita. A gente é consumidor de bênçãos. E as bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida, elas não são para ficar parado em você. As bênçãos que Deus derrama na sua vida é para transbordar de você para o próximo. Jesus disse isso para a mulher samaritana, quando ele pediu água. Ela falou, você nem tem um negócio para pegar água aí no poço? Ele falou, mulher, se eu soubesse com quem tu fala, você pediria água para mim. Porque se você beber da minha água, nunca mais você terá. E ele parou por aí. Ele falou, e ainda será uma fonte de água viva a jorrar. Ele nem precisava falar que uma fonte de água viva a jorrar, porque toda fonte jorra água. Mas água viva. E é isso que o evangelho faz. A gente tem que parar de fazer as coisas no braço, gente. Sabe o que a gente tem feito? É muita coisa no braço, é muito no eu, é muito no que eu acho. E enquanto a gente não entender que nós temos que viver o centro da vontade de Deus, que muitas vezes é fazer aquilo que você não quer, o morrer para si mesmo, é muitas vezes fazer o que você não quer. Ai, pastor, é que eu não queria vir no culto, hoje eu vim. Que ótimo para você, né? Eu estou falando de reino de Deus, inabalável, que já está sendo derramado a todo dia, a todo momento nas nossas vidas. Sabe, a gente se colocar na posição realmente de filhos de Deus, porque a exortação que Ele nos dá aqui em Hebreus 12 é isso. É nos colocarmos na posição de filhos de Deus, e filho obedece ao seu pai. E a gente não está aqui para falar de doutrinas humanas, usos e costumes. Nós estamos aqui para falar de amor, de fruto do Espírito, de bondade, de mansidão, domínio próprio, daquilo que você gera nos ambientes que você se encontra. O que as pessoas leem de nós? Essa é a pergunta. Tem gente que quando fala que é crente, a pessoa fala assim, ó, mentira, aquele cara é crente? Nunca. O diabo é melhor que aquela pessoa lá. Nossa, mas Satanás perde de longe. Infelizmente é assim. Hoje em dia chega no comércio, tudo bom, eu queria comprar um negócio com você aqui, mas sabe o que acontece? Estou no meu cartão, queria marcar, e eu sou crente. Ai não, pelo amor de Deus, a gente não vende, já está escrito aqui, não vendemos fiado. Quando fala isso já dá medo. Antigamente quando falava que era crente era sinônimo de honestidade. Estava usando o nome de Deus ali para garantir, mas hoje quando fala que é crente, já tem que ficar com o pé atrás, ter medo. Eu já passei por isso. Pessoas falando assim, porque o meu Deus vai me honrar. Falando, então, mas já está atrasado faz 10 dias.
seu Deus está meio fraco, né? O calendário dele está raso, ele errou a data do pagamento. Não fala do meu Deus que eu vou orar e vou ajoelhar e ele vai pesar a mão em você. É isso, as pessoas usam Deus para isso, sabe? E esse tipo de conduta moral, a gente tem que, com a nossa mente, como Paulo disse, prestar culto racional. E sabe o que é culto racional? É desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É as coisas que você fala, é as atitudes que você tem, é a vida que você expressa pro lado de fora das paredes. Porque aqui, olhando para você, nossa, tudo gente boa, gente fina, glória a Deus. Pastor é uma bênção. Mas e para fora disso? Quem somos nós? O que estamos lendo? O que estão lendo de nós? Paulo não falou? Vós sois cartas lidas por todos. O que estão lendo de você? Pastor, olha, eu vou ser sincero. Na verdade, até ontem, nem estavam lendo muita coisa que presta assim de mim. Mas a partir de hoje, as pessoas vão começar a ler coisas boas a meu respeito. Amém? É isso que é legal de Deus. Nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você se posicionar. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Que cada um de nós temos um espinho e uma fraqueza. E a gente vai ter que lutar contra esse espinho nosso e contra a nossa fraqueza. A gente vai ter que lutar contra isso pro resto da nossa vida. E o que eu falo para as pessoas é cuidado onde vocês colocam o seu pé e cuidado do pecado que vocês praticam. Porque uma vez que você coloca o seu pezinho no pecado, depois você vai lutar contra aquele pecado pro resto da sua vida. Porque o pecado é gostoso, gente. Não adianta falar que é ruim não, porque é gostoso. Tem muita coisa que o mundo oferece aí, que depois que você prova para você ficar sem, eu vou falar para você, é luta. Vai ser luta para sempre, então evitem mergulhar nisso. Principalmente a juventude. Porque olha, é horrível você ficar refém de um pecado e caindo naquilo. O mais lindo é você se manter o máximo longe do pecado e vivendo com o seu coração voltado a Deus. E aí foi muito louco ontem, porque ontem eu fui numa igrejinha que era pentecostal. Quanto tempo eu não ia numa igreja pentecostal? Que tem toda aquela liturgia que eu não concordo mais. Grande diferença que faz isso na minha vida e na sua, não é nenhuma. Mas eu olhava aquilo, por quê? Por causa das más experiências que eu tive lá no passado. E aí às vezes eu dou ensino falando, cuidado com os louvores que você canta, hein? Cuidado com o sabor de mel que você canta aí, que essa música não é de Deus, é do diabo. E sabe o que acontece? Dependendo do jeito que o coração que a pessoa canta, até aquilo ali fala com você, até Deus se manifesta daquela maneira. E é muito louco, porque ontem eu estava lá esperando para pregar, era culto da mocidade. Ai, que bacana, quanto tempo eu não escutava isso, culto da mocidade, estava um monte de igreja lá. Eles convidam, né, as igrejas, e aí foi lá, assembleia, um monte de igreja. Aí, agora é a oportunidade que a igreja tal, e a igreja tal foi lá, e era aquele monte de gente. Aí tem o que rege, o coral, os outros que ficam lá, aí coloca o microfone na mão de 2, 3, e eles cantam. E eu chorei praticamente todos os louvores que eles cantaram, desde o que foi pentecostal até o que a gente cantou aqui hoje. Sabe por quê? Porque eu comecei a olhar para as pessoas e eu comecei a ver que elas eram pessoas, eram filhos e estavam ali fazendo o melhor delas. E eu ia pregar uma mensagem como essa lá. Eu falei, cara, que adianta eu pregar teologicamente, profundamente, sabendo até o que é H2O? Sendo que eu tenho que me colocar na posição de filho. E filho não tem filho mais, filho menos. Filho é tudo filho. E foi muito lindo o que eu vivi ali ontem. Eu cantei as músicas, gente, que era pentecostal, sapatinho de fogo. Foi uma bênção. Tava mandando no grupo lá da liderança. Eles falaram, você vai sair daí meia-noite hoje, né? Seus língua preta, saí de lá 9h30. E foi incrível. Eu vi a manifestação de Deus nas pessoas que pegaram o microfone para cantar lá, simples, não tinha voz para ser cantor, mas elas estavam lá fazendo o quê? Adorando a Deus. Eu vi a tremedeira da menina que estava dirigindo o culto, porque cada vez que tem é um que eles escolhem para dirigir o culto, e elas estavam lá, toda arrumadinha, e aí, toda preocupada, cuidando de tudo aquilo para que tudo saísse certo. Que se eu olho no meu olho clínico, para mim está tudo errado, mas o que pouco importa para Deus se está errado ou não para mim. Só que ontem eu consegui adorar, não estava preocupado com mesa de som, com música, não estava preocupado com nada. E eu vi as pessoas ali em todo o amor,
de todo o coração fazendo aquilo na maior simplicidade do mundo. Sabe, o que importa de verdade mesmo é o coração de vocês. Que o coração de vocês esteja cheio do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o coração de vocês esteja voltado a esse reino inabalável aqui, e que nós estejamos agradecidos. Porque muitas vezes a gente vem para o culto pensando assim: o que eu vou comer depois do culto? Acho que eu vou lá naquela lanchonete, aquele x-salada bacon, aquela pizza, hein? Nossa! Quem nunca fez isso? Ainda mais se não deu tempo de comer de tarde. Mas que nós estejamos aqui hoje. Sejamos aqui hoje com o nosso coração quebrantado e contrito. Que nós venhamos entender que quando ele diz para a samaritana: olha, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E sabe qual é a péssima notícia que eu tenho para te dar? Que se ele estivesse aqui hoje, ele falaria ainda a mesma coisa: eu procuro. E só procura quem tem dificuldade de achar. Só procura quem tem dificuldade de achar alguma coisa. Que nós venhamos conseguir colocar o nosso coração alinhado com o de Jesus, para realmente adorarmos em espírito e em verdade. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vanessa, aperta o botão, muta aí o preto. Consegue aí? Sabe, a gente que ministra a palavra, de alguma forma, a gente quer impactar a vida de vocês que está embaixo. A gente quer falar algo que você vai para sua casa pensando assim: nossa, o pastor pregou hoje que foi uma beleza, hein? Só que, mais do que isso, eu quero saber se na terça-feira você vai lembrar do uau que o pastor pregou no domingo. Então, assim como na simplicidade ontem, daqueles louvores em playback que muitos deles eu escutei, nós possamos estar com o nosso coração quebrantado nessa simplicidade, para que a gente possa viver o novo de Deus a cada dia nas nossas vidas. Eu quero dizer algo para cada um de vocês. Eu sou muito grato a Deus por poder ser pastor de vocês. Eu peço perdão se eu já falei com o pastor de vocês, e peço perdão porque eu vou falhar ainda, mas eu sou grato se de alguma forma eu consigo contribuir com a vida espiritual de cada um de vocês, porque muitas vezes eu me mantenho de pé para ser um bom exemplo para cada um de vocês. Porque tem momentos da nossa vida que a gente pensa em largar tudo. Tem momentos da nossa vida que a gente desanima. Tem momentos da nossa vida que a gente está fraco. E é por isso que muitas vezes eu falo assim: olha, vamos manter um contatinho um pouco maior, porque esse amor de vocês, a reciprocidade, o contato, o toque, o abraço, a mensagem, isso é o combustível que alimenta o meu coração, da minha esposa e dos meus filhos, para poder estar aqui. Porque glórias a nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos um sistema como todos os outros sistemas, mesmo que um sistema com menos coisas de sistema, mas ninguém está aqui por dinheiro nenhum. O dinheiro que entrou ali vai chegar na boca de alguém. O dinheiro que entrou ali vai socorrer a vida de alguém. Não que seja indigno de um pastor receber um salário, mas assim como Paulo falou: glórias a Deus, eu não preciso disso, eu me viro.
Então todos estamos aqui com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com a mesma alegria. E isso nos torna inteiramente iguais. E eu preciso do calor humano de vocês, a minha esposa precisa do calor humano de vocês, para que a gente continue essa boa obra do Senhor Jesus. Só está começando, gente. Porque se fosse 2 anos atrás eu não teria estrutura. Mas sabe o que eu percebo hoje? Que Deus está me dando estrutura. E que vocês todos são pilares dessa estrutura. Pilares importantíssimos. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, olha, talvez para você não faça mais sentido participar. Mas eu vou te dizer uma coisa, por mais que você ache que não faça mais sentido você participar, o lugar que você deixou vazio faz falta, está desfalcado. Até Deus preparar outra pessoa para assumir aquilo, está desfalcado. A gente vive sem? Consegue viver sem. A gente vai dar uns pulos para que aquilo aconteça. Mas não muda o fato que você faz falta. Então eu não sei se talvez o diabo às vezes lance uma seta inflamada na sua mente, dizendo que você não é importante, que você não faz diferença. E eu quero te dizer, até para você que está aqui hoje pela primeira vez, você é importante e você faz diferença para Deus. Você tem a sua importância no reino de Deus. Nunca deixe o diabo roubar isso de você. Nós ficamos alguns meses sem o Fabinho aqui. E eu nunca deixei de falar para ele que era importante ele aqui. É muito importante a tua presença aqui, como a de todos vocês. Porque não importa se você sobe aqui para pregar, para tocar ou para cantar, de alguma forma você acrescenta na vida dos demais. Mesmo que você não enxergue isso, isso não muda a ação de Deus na sua vida. E eu quero convidar você hoje, saindo daqui, convicto de todo o teu coração, que você é um filho amado, que você é importante, e que nada vai mudar isso para Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja um pobre fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção
queres de mim? Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando. Bem forte, estou voltando. Estou voltando. A essência, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, aleluia. Estou voltando à essência. É essa essência que a gente tem que ter. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és Aleluia. tu, a essência és tu, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Tem algum aniversariante essa semana? Alguém? Aniversário de casamento? Vem cá, tesouro. Aniversário, vem cá também, vamos orar. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, Espírito Santo, estamos aqui hoje para comemorar, Pai, mais um ano de vida dos teus filhos. Pai, nós louvamos a Ti e agradecemos pela vida deles e Te pedimos que as Tuas bênçãos poderosas continuem, meu Pai, acompanhando eles em todos os momentos. Pedimos que o Senhor livre eles, Pai, do homem mau, da mulher má, livre eles de toda situação, de todo laço do inimigo, e acrescente, Senhor, cada dia mais fé, fé que vem do alto, a fé que vem do Senhor. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê anos e anos de vida, e vida com abundância, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. O que diremos para eles? Aleluias. Levante suas mãos ao alto. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Espírito Santo, era notória a Tua presença em nosso meio. Pai, nós somos abençoados pela Tua presença manifesta. E eu quero, Senhor, pedir pela vida dos Teus filhos, ó Deus, que estão aqui, de todos que assistiram, vão assistir a este culto. Pai, entra dentro do lar, muda, transforma, renova, desce do alto um fogo santo, consumidor, que faça eles, meu Pai, queimar de desejo de estar na Tua presença, de entregar a vida a Ti, de buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e todo entendimento. Cura, Senhor, doenças, feridas. Pai, liberta, transforma, em nome do Senhor Jesus. E eu peço pela vida de cada um que aqui estão, Pai, guarde ele, dê uma semana abençoada, cheio da Tua presença, da Tua graça e do Teu poder. Que a graça, a paz e a consolação
do nosso querido e amado Espírito Santo de Deus venha estar conosco hoje, todo sempre. Dê um abraço quem está do seu lado.